Godzilla Minus One estreou no final do ano passado. Eu não pude conferir esse filme no seu lançamento, porque ele ficou apenas uma semana nos cinemas mais próximos da minha casa, e depois ele foi substituído pela bomba que foi Aquaman 2. Assim, não assisti ainda, não vou ser injusto com Aquaman 2, mas pelo que eu ouvi falar, meu Deus do céu, né? Isso é uma coisa que cabe para um segundo vídeo, falar um pouco sobre como isso funciona, né? Porque esses filmes que parecem ser bem legais, como Godzilla Minus One, que é um filme que eu achei muito interessante, eles são substituídos muitas vezes, ficando pouco tempo nas salas do cinema por filmes com blockbusters, né? Filmes de blockbusters, no caso, e filmes que tem o estúdio por trás e tudo mais. Enfim, isso cabe para um segundo vídeo, porque aqui eu quero falar sobre umas coisas bem interessantes de Godzilla Minus One, algumas abordagens que o filme tem, algumas coisas bem diferentes. E falar em abordagem, essa é uma abordagem diferente também aqui, um estilo novo de gravar, né? Eu só ligo a câmera e vou falando asneira aí. Se vocês gostarem, não esquece de deixar aí o like, se inscrever no canal, vocês já sabem o que fazer. E também comentem suas opiniões sobre Godzilla e também sobre Aquaman, por que não? E simbora então, vamos falar sobre Godzilla Minus One. Bom, uma das coisas que me chama mais atenção em Godzilla Minus One, não só nele, também como em Shin Godzilla, que é um filme que eu vi recentemente também, eu vi ele ano passado, um pouco antes, né, de sair Godzilla Minus One, porque eu tava na esperança de assistir Godzilla Minus One no cinema, mas, como eu já comentei aí, não pude. Enfim, uma coisa que eu acho bem interessante é como esses dois filmes japoneses, eles utilizam o Godzilla de uma forma narrativa, vamos dizer assim. Eles não são apenas personagens, né, eles são personagens de fato, mas eles funcionam muito pra narrativa funcionar. E eu sei que vocês estão falando, mano, o que esse cara tá falando? Que asneira é essa? Mas eu vou explicar um pouquinho basicamente. Eu acho que o Godzilla, nesses dois filmes japoneses, eles estão ali pra mostrar alguns anseios, alguns medos e também falar algumas coisas ali sobre o Japão e tudo mais. Então ele fala sobre alguns medos dos japoneses, no caso do Shin Godzilla. Ele fala ali sobre os medos dos terremotos, dos maremotos e também fala algumas coisas sobre o Japão, como o setor público lida com esses maremotos, com esses terremotos e também, no caso, com o Godzilla, né? O Godzilla, ele é um elemento narrativo, sim, mas ele é ali um personagem, né, e tal, mas ele é central ali para que essa trama consiga girar, para fazer essa analogia, vamos dizer assim. Enquanto em Godzilla Minus One, eu particularmente acho que o Godzilla, ele é usado para falar um pouco sobre a guerra, né? O Godzilla, o primeiro Godzilla lá, ele tem todo esse negócio anti-bomba, anti-guerra, e aqui em Godzilla Minus One eu acho que isso não é diferente, né? Ele mostra para as pessoas como que você lida com a guerra, né? Como que as pessoas lidam com a guerra, como que as pessoas vão lidar com esse ataque iminente e como essa guerra não faz sentido. Porque, por exemplo, a gente fala sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Isso não faz sentido, a gente tinha pilotos kamikazes que tinham que ir lá sacrificar a vida deles em prol de uma ideologia que alguns poderiam não concordar, sabe? Então é realmente algo a se pensar. Lógico, a gente tem que sempre lembrar que o Japão na Segunda Guerra Mundial era governado por um governo fascista e tudo mais. E uma coisa que eu acho muito interessante de Godzilla Minus One é como ele aborda esse final da guerra, porque o filme começa no final da guerra, começa com esse piloto kamikaze, que é o Koichi, que ele é esse piloto kamikaze, mas ele não quer se sacrificar, ele não quer morrer por conta desse ideal que mesmo ele não possui, sabe? Ele tem medo de morrer, de fato. Ele vai travar ao longo do filme todo ali a sua guerra particular com isso, com esse negócio de não ter ido se sacrificar, com esse negócio de não ter cumprido o seu destino, essa guerra particular dele que de fato existe. Porém, eu acho que o filme ele aborda isso de uma forma bem interessante para falar sobre sacrifícios, né? Até onde vale a pena você sacrificar a sua vida para salvar o seu país. E eu acho que Godzilla Minus One, ele vai para um outro caminho aqui, sabe? Eu acho que ele pega esse negócio de se sacrificar pelo seu país e mostra, não, pô, dá para você salvar o seu país sem se sacrificar. Vou falar um pouco mais para frente sobre isso. No final a gente tem um detalhe bem interessante, né, sobre isso. Porque no Godzilla Minus One eu vejo um lado um pouco diferente, como eu já disse. Eu acho que não tem tanto esse patriotismo excedente. Eu acho realmente que as pessoas estão ali tentando salvar apenas suas famílias. Não é que elas querem salvar o Japão, e sim porque as suas famílias estão dentro do Japão, então eles precisam fazer isso para salvar uns aos outros, né? Então são um povo se unindo contra um mal maior. E uma coisa que me chama também bastante atenção é quando o personagem do Seiji Akitsu diz ali para um jovem que quer lutar ao lado deles contra o Godzilla, que o fato dele não ter participado da guerra, desse jovem não ter participado da guerra, foi uma coisa orgulhosa. Ele deveria se sentir orgulhoso por isso, porque eles estavam do lado errado, vamos dizer assim, né? Eles estavam lutando ali por um governo
que, né, não tem os ideais que eles devem ter e tudo mais. Então, realmente é algo que é bem interessante. Eu gosto dessa frase, eu acho que isso me impactou logo de cara, né? A gente não pode esquecer dos horrores que o Japão cometeu ali, principalmente com os chineses, os coreanos ali na Segunda Guerra Mundial, que foi realmente uma coisa muito ruim, uma coisa maquiavélica, né? E aí ele tem essa frase que meio que resume esse sentimento do que o filme quer passar, né? Que não vale a pena lutar em guerras por ideais fascistas e tudo mais. E eu tô dizendo isso, né, que o filme ele tem esse lado um pouco mais de anti-guerra, que é algo que eu realmente gosto muito. A gente vê ali que tem uma parada com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele tem muito isso nos filmes de guerra dele. Ah, você tem que ir pra guerra, você tem que se sacrificar pelo seu país. É o ideal de patriotismo ali, é a guerra patriótica, pô, você vai lá, você se mata pelo seu país e aqui sua mãe vai chorar e a gente não vai dar a mínima. Essa que é a verdade, né? Mas nesse filme do Godzilla Minus One, é uma parada um pouco diferente. É um filme anti-guerra. É um filme que mostra que a guerra é uma merda, que a guerra é uma bosta. A gente tem um piloto kamikaze que não quer se sacrificar. Ele não entende por que ele deve morrer, sendo que eles já estão perdendo. Ele, pô, nem se ele tivesse ganhando, ele ia querer se matar, tá ligado? Então realmente é uma parada bem interessante. O que nos leva para o final do filme, que é um final ali, ó, maravilhoso, em que a gente mostra ali o Tachibana mostrando ali pro nosso querido Koichi sobre o assento ejetável. E assim, eu sei que toda essa construção, ela é bem clichê, mas eu acho que isso serve muito pra mostrar como um clichê muito bem feito fica algo maravilhoso, porque o clichê, ele só é clichê porque ele funciona, porque ele é bom e as pessoas gostam. Então quando a gente tem todas essas cenas do Tachibana ali falando, ah, eu tenho que te contar mais uma coisa, e aí depois no final quando, nossa, essa cena é espetacular, tá um silêncio, e aí você só começa a ouvir a hélice ali, aí a hélice, não sei se é hélice no helicóptero, em avião, deve ser, eu sei lá o que é, e aí você começa a ouvir a turbina, e vem, e aí pum, se joga dentro do Godzilla ali. Você consegue ver que ejetou, mas é como eu disse, é um clichê, mas é um clichê que funciona muito. E isso é o final perfeito pro filme. É o final perfeito, porque ele completa o que o filme tá querendo dizer a todo momento, pelo menos, o que eu entendi do filme ali, que é, não vale a pena você se sacrificar. Você consegue sim salvar o seu país sem ter que morrer para isso. É realmente algo muito interessante, é uma mensagem ali que vai contra tudo que os Estados Unidos praticamente prega em seus filmes de guerra, né? A gente sabe que tem filmes diferentes ali e tudo mais, mas muitos filmes, o Resgate do Soldado Ryan, todo mundo morre, só sobra o Ryan, tá ligado? É tipo bizarro, e é um filme ali de guerra, então é algo realmente muito interessante que o Minus One faz nesse final. A gente tem o Koichi se sacrificando, ele não se sacrifica porque ele usa o assento ejetável, e aí ele mostra que dá sim pra salvar o Japão sem você se sacrificar, que é uma mensagem que eu achei muito show. Isso nos leva para um outro lado do cinema, um lado da indústria do cinema, como por exemplo o Oscar. Nós tivemos ali a disputa muito acirrada, né? Mas Oppenheimer sempre estava um passo acima de todos os outros filmes, enquanto Godzilla Minus One ele nem chegou a entrar como melhor filme, o que eu acho injusto, porque eu achei um filme muito bom, de verdade. Ali eu consigo ver facilmente ali no Oscar uns 2, 3 filmes ali que estão muito abaixo de Godzilla Minus One. 2, 3 eu acho que eu tô sendo até leviano aqui, tô sendo até bondoso, acho que uns 5, 6 na real, mas enfim. Então a gente tem um filme que lida ali com a guerra de uma forma a mostrar os impactos da bomba atômica, só que mostram os impactos da bomba atômica através do olhar dos Estados Unidos, através do olhar do criador da bomba atômica, colocando ele também como um Marte. Eu não tô falando que o Nolan tá errado de fazer isso, só estou falando que ele fez isso, ele colocou sobre o olhar americano como foi construir aquela bomba, como foi jogar aquela bomba no Japão, colocando o Oppenheimer como um mártir, colocando o Oppenheimer como uma pessoa que não sabia o poder que eles tinham nas mãos. Na verdade ele sabia, só que, né, ele não se importava tanto. Porém, a gente tem um outro filme que mostra a anti-guerra, é um filme que mostra como a bomba é uma merda, é um filme que mostra, né, porque a gente tem casas destruídas nesse filme, a gente tem, eles moram praticamente em casas destruídas, e aí eles têm que se remendar ali pra morar e tudo mais. Então é um filme que mostra como a bomba é uma merda. Em um lado a gente tem ali Oppenheimer, que mostra a guerra como, a gente tem que fazer isso, a gente tem que construir essa arma para ganhar a guerra, e do outro a gente tem um filme que mostra como a guerra é de fato uma merda. E adivinha quem venceu, né?
Bom, mas é isso então, quero saber a opinião de vocês, não esqueçam de deixar aqui nos comentários e também se inscrever no canal e ativar o sininho que ajuda bastante. Também compartilha com os amigos aí que são fãs de cinema, ajuda bastante, né? Comentem dicas, sugestões do que vocês querem ver aqui no canal, não se esqueçam que o Matheus está voltando também pra gente fazer esses conteúdos bem legais. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.